Olá, bem-vindos a mais um episódio de Por Trás da Mesa do Diretor. Eu queria começar o vídeo de hoje falando uma frase do Dr. Anthony Portigliari, que diz: não existem mentes e corações fechados. Existe a chave certa para abri-los. Isso é verdade. Nos relacionamentos nós temos algumas dificuldades de, às vezes, ouvir o outro, aceitar o outro, e isso tem a ver com o nosso temperamento. Nós temos 4 tipos de temperamentos: dominante, paciente, nós temos analítico e nós temos o extrovertido. Eu queria começar hoje falando um pouquinho sobre o dominante. Querido diretor, querido educador, você sabe aquele aluno que chega com o dedo em riste falando: eu quero isso, ou ele domina toda a situação, a gente diz que ele é o reizinho mandão? Esse é o que tem o temperamento do dominante. É aquele que só funciona à base de desafios, ele fica pronto esperando para ver o que vai acontecer com a visão dele. Ele não tem paciência, ele não consegue ficar ouvindo muito tempo. Quando você vai falar com o dominante, você tem que ser objetivo e rápido. O dominante, ele é focado em resultados, ele é motivado por desafios. Então, imagine um aluno dominante. Se você chega fazendo um concurso com ele e você desafia alguma coisa, você vai ver o dominante se levantar, porque ele não aceita perder, a última palavra tem que ser dele, ele tem a dificuldade de ser liderado, mas ele é um líder nato. E esse temperamento é muito importante. Esse temperamento, quando está flexibilizado, ele é um temperamento maravilhoso. É um temperamento de uma pessoa visionária, é o temperamento de uma pessoa que corre atrás do seu objetivo, é um temperamento que ela observa os resultados, eles são muito focados em resultados. Mas se esse temperamento não for flexibilizado, o dominante é uma pessoa difícil de lidar, porque ele não aceita a outra palavra, sempre ele tem razão. Imagina na sala de aula, nós temos alunos dominantes. Como trabalhar com esses alunos? Imagina um professor dominante junto com um aluno dominante. Então nós precisamos ter a sensibilidade e a chave certa para poder tocar o coração desse aluno. O dominante é um temperamento especial, mas ele precisa ser dominado, ele precisa ser um temperamento amenizado. Pessoas de grande visão, grandes homens que se destacaram, grandes mulheres que se destacaram, quando nós vamos ver, são dominantes. Eles são líderes, eles são pessoas para frente, eles são pessoas que eles são empolgados através do desafio. Eles veem os seus resultados, ele só cresce com os resultados. Ele vai ficar feliz quando ele olha o resultado positivo. Então, não adianta chegar para um dominante, sentar e ficar com esse aluno: querido, olha, você não pode fazer isso. O dominante não. Ele tem que ser objetivo e rápido. E você precisa conhecer esses temperamentos para poder entender o seu aluno e saber como trabalhar o seu coração e a sua mente. Dominante vale a pena. Dominante é um temperamento maravilhoso, mas ele precisa ser flexibilizado, porque quando ele não está flexibilizado, ele se torna uma pessoa autoritária, uma pessoa com difícil relacionamento, uma pessoa que acaba passando por cima dos outros para chegar onde ela quer. Então, cara educador, você que trabalha com o dominante, tenha a chave certa, saiba como lidar com esse temperamento, para você ter grandes líderes que façam a escola, eles impulsionam a escola. Eles são alunos que levam à frente, são aqueles que estão na disputa de time. Vale a pena ser um dominante, mas nós precisamos saber como tratá-los. Qual é a chave certa, como o Dr. Anthony falou, qual a chave certa para tocar o coração e a mente deste dominante? O dominante é algo especial, mas ele precisa ser trabalhado. E um dos relacionamentos que cria muito conflito na comunicação, que cria muito conflito relacional mesmo,
é o dominante. Por quê? Porque ele nunca aceita que está errado. Mas o dominante, flexibilizado, ele vai estar pronto para ouvir. Ele vai ser um homem líder, né? Ele vai ter a liderança. Ele vai chegar na sua visão. Mas se ele não for flexibilizado, se ele não souber lidar com o seu temperamento, ele será uma pessoa extremamente separada do grupo. Ele será uma pessoa que não vai ser entendida. Ele será uma pessoa que pisará nos outros. Mas se ele for flexibilizado, pode ter certeza que o dominante é uma águia. Ele olha por cima, ele não olha por baixo. Ele tem aquele voo, ele sempre tem uma visão lá longe, eles são visionários. Então, querido, se você tem um aluno desse jeito, visionário, se você tem um aluno dominante, a gente brinca, aqueles que já chegam com o dedinho mandando em tudo, a gente logo vê no portão, né? A criança que é dominante, ela vai dando ordem para os pais, ela vai ditando as regras. Nós precisamos, como educadores, trabalhar e com a chave certa, tocar o coração deste dominante, para que ele seja uma águia que voe, sem deixar rastros, sem deixar problemas relacionais no meio do caminho. Se você quiser saber mais sobre o temperamento, continue comigo. Na próxima semana, nós vamos falar um pouquinho sobre o paciente. O que é o temperamento paciente? E nós vamos começar a entender. Diretor, você vai entender. Porque muitas vezes existe conflito na escola, porque muitas vezes as pessoas não se entendem, os alunos não se entendem. Por que as famílias hoje estão passando por tantos problemas? Se você tem um filho dominante, é muito difícil. É difícil pais controlarem filhos dominantes. Mas, querido, se eles forem flexibilizados, tenha certeza que você terá um filho vencedor. Porque o dominante vai além. Ele não tem medo de nada, ele não tem preocupação com o desafio. Aliás, o desafio é algo para que ele cresça mais ainda, ele é motivado por desafios. Então, se você tem um filho dominante, se você tem um aluno dominante, eu vou te dar dicas durante os nossos vídeos de como trabalhar para que eles sejam flexibilizados. Qual chave é correta? Eu quero dizer uma coisa para você, quando a gente toca o coração, a gente muda a mente. Quando a gente toca o coração, quando um dominante é tocado no coração, ele vai até o final e você pode ter certeza que ele traz grandes resultados, porque esse é o temperamento do dominante. Continue comigo, você vai entender um pouquinho cada temperamento. Nós vamos voltar no dominante novamente. Eu estou dando só uma pincelada no que é cada um e eu vou dizer para vocês quais são os conflitos que há dentro de uma escola por causa desses relacionamentos, para eles poderem se entender. Então, queridos, te espero na semana que vem. Semana que vem vamos falar sobre o paciente e você vai entender o que vem atrás do paciente. E no final de falarmos todos esses temperamentos, vocês vão conhecer quais são os conflitos e como resolver. Obrigada por você estar aqui comigo. Eu tenho certeza que você vai entender que com a chave certa, com a linguagem certa, com a maneira de agir com seu aluno, você vai transformar a sua escola e você vai entender porque muitos conflitos acontecem. Te espero semana que vem.